A chuva martelava as vidraças da imensa mansão com uma fúria que parecia ecoar o tormento interior de seu morador. Cada gota que se esfacelava contra o vidro criava um som hipnótico e angustiante, como se o próprio céu chorasse pela situação desesperadora que se desenrolava naquela noite de terça-feira em São Paulo. Henrique Fonseca permanecia imóvel diante do espelho de seu quarto, observando um reflexo que mal reconhecia. Os olhos, antes brilhantes e determinados como os de um conquistador nato, agora se apresentavam fundos, circundados por olheiras roxas que denunciavam noites em claro. O suor cobria sua testa, apesar do ar-condicionado ligado no máximo, e sua respiração saía em rajadas irregulares, como se cada inspiração fosse uma batalha contra um inimigo invisível. Aos 35 anos, Henrique sempre fora a personificação do jovem empresário brasileiro de sucesso. Sua silhueta imponente, de 1,85 m de altura, costumava comandar salas de reunião com a naturalidade de quem nasceu para liderar. Cabelos castanhos sempre penteados com precisão, ternos sob medida que custavam mais do que um carro popular e um sorriso que fechava negócios milionários. Essa era a imagem que o país conhecia através das capas das revistas de economia. Mas agora, vestindo apenas um pijama de seda azul marinho que pendia frouxo em seu corpo emagrecido, Henrique parecia uma sombra de si mesmo. Suas mãos, que um dia assinaram contratos que movimentaram bilhões, tremiam ao tentar segurar um copo d'água. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando momentaneamente todo o quarto em uma luz branca e crua. Por uma fração de segundo, Henrique pôde ver claramente seu reflexo completo, e o que viu o fez recuar instintivamente. Era como olhar para um estranho, alguém que havia perdido não apenas peso, mas a própria essência de quem costumava ser. Do andar de baixo chegavam sussurros ansiosos. Henrique conseguia distinguir as vozes de sua equipe médica particular, enfermeiros que haviam se tornado uma presença constante em sua vida nas últimas semanas. Palavras fragmentadas subiam pelas escadas. Temperatura, exames, não sabemos mais o que fazer. O eco distante das sirenes na cidade se misturava ao som da chuva, criando uma sinfonia urbana que parecia prever desgraças. São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, continuava sua vida frenética lá fora, alheia ao drama que se desenrolava naquela mansão no bairro dos Jardins. Henrique se afastou do espelho e caminhou lentamente até a janela. Seus pés descalços afundavam no tapete persa que custara uma fortuna, mas agora cada passo era um esforço monumental. Apoiou a testa contra o vidro frio, deixando que a sensação o acalmasse por um momento. Lá embaixo, nos jardins que um dia foram seu orgulho, as plantas tropicais se curvavam sob o peso da tempestade. As palmeiras imperiais balançavam dramaticamente, suas folhas chicoteando o ar em movimentos desesperados. O sistema de iluminação automática criava pools de luz amarela que se refletiam nas poças d'água, transformando o jardim em um cenário quase teatral. Foi então que os primeiros flashes começaram. Mesmo através da chuva torrencial, Henrique conseguiu distinguir as luzes intermitentes na rua. Fotógrafos, jornalistas. A imprensa havia farejado a história e agora cercavam sua propriedade como abutres aguardando o momento certo. Seu celular, que repousava na mesa de cabeceira, começou a vibrar incessantemente. Notificações de aplicativos de notícias, mensagens de texto, ligações perdidas. Henrique não precisava olhar para saber o que estava acontecendo. As manchetes já estavam sendo escritas, as especulações se espalhando pelas redes sociais como fogo em mata seca. Milionário à beira da morte, o mistério que intriga a medicina. Henrique Fonseca, doença terminal ou punição do destino.
O declínio de um gigante. Médicos não conseguem explicar o estado do empresário. Cada título era uma adaga que se cravava mais fundo em sua alma já ferida. Henrique sempre fora uma figura pública, acostumado aos holofotes, mas nunca assim, não como um espetáculo de curiosidade mórbida. A porta do quarto se abriu suavemente, e Beatriz, sua filha de apenas 17 anos, entrou carregando uma bandeja com chá. Beatriz Fonseca, uma jovem de olhos castanhos, iguais aos do pai e cabelos longos e cacheados, tentava esconder a angústia atrás de um sorriso forçado. Vestia uma camiseta oversized e calça de moletom, roupas simples que contrastavam com o luxo ao redor, mas que revelavam sua natureza despojada. "Pai, você precisa beber alguma coisa", disse ela, aproximando-se com cuidado como se estivesse lidando com algo frágil e precioso. Sua voz, normalmente cheia de energia adolescente, saía em um tom preocupado que revelava uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Ele se virou lentamente, cada movimento parecendo custar-lhe energia preciosa. Quando seus olhos se encontraram, Beatriz sentiu um aperto no peito. Durante toda a vida, vira o pai como uma figura invencível, alguém capaz de resolver qualquer problema com determinação e inteligência. Mas agora, vendo-o tão frágil, sentia como se o mundo tivesse perdido suas bases sólidas. "Eles estão lá fora", murmurou Henrique, apontando para a janela com um gesto fraco. "Os jornalistas já começaram a escrever meu obituário." Beatriz colocou a bandeja sobre a cômoda e se aproximou da janela. De fato, mesmo através da chuva intensa, era possível ver as silhuetas dos repórteres do outro lado do portão. Alguns haviam montado pequenas tendas improvisadas, determinados a passar a noite ali, se necessário. "Não liga para esses abutres", disse ela, fechando as cortinas pesadas com um movimento decidido, uma raiva contida tingindo sua voz jovem. "Wilson já acionou a segurança. Eles não vão nos incomodar." Wilson era o fiel escudeiro de Henrique há mais de 8 anos. Ex-militar, tornara-se chefe de segurança da família e uma figura paterna para Beatriz, especialmente depois que ela perdera a mãe em um acidente de carro, quando tinha apenas 10 anos. Sua presença física imponente, quase 2 metros de altura e ombros largos como os de um jogador de rugby, sempre fora reconfortante. Mas agora nem mesmo Wilson parecia saber como proteger seu patrão do inimigo que o atacava por dentro. Henrique aceitou a xícara de chá que Beatriz lhe oferecia, mas suas mãos tremiam tanto que ela precisou ajudá-lo a segurá-la. O líquido quente desceu por sua garganta como uma bênção temporária, oferecendo alguns segundos de alívio da febre constante que o consumia. "Dona Carmen disse que os médicos querem fazer mais exames amanhã", disse Beatriz, tentando manter a voz controlada. Dona Carmen era a governanta da casa há mais de 15 anos, praticamente uma segunda mãe para a jovem. "Doutor, Rodrigo conseguiu contato com um especialista em doenças tropicais. Talvez o quê, princesa?" interrompeu Henrique, usando o apelido carinhoso que sempre a chamara, um lampejo de sua antiga ternura brilhando nos olhos cansados. "Já passaram dezenas de médicos por aqui, infectologistas, clínicos gerais, neurologistas, cardiologistas, até um psiquiatra. Ninguém sabe o que eu tenho, ninguém." Sua voz se quebrou na última palavra, e pela primeira vez em semanas, Beatriz viu lágrimas se formarem nos olhos do pai. Henrique Fonseca, o homem que enfrentara a morte da esposa, crises econômicas, disputas judiciais, tentativas de golpe em suas empresas, estava chorando como uma criança perdida. Ela se aproximou e o abraçou, sentindo como seu corpo havia emagrecido dramaticamente. Onde antes existiam músculos definidos pelo exercício regular e uma alimentação cuidadosa, agora havia apenas pele e ossos.
Era como abraçar uma versão fantasmagórica do homem que sempre fora sua rocha, seu porto seguro. Vamos descobrir o que é, pai, sussurrou em seu ouvido, as próprias lágrimas começando a escorrer. Eu prometo que vamos descobrir. Você não pode me deixar. Você é tudo que eu tenho. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Beatriz sentia o gelo da dúvida se espalhando por seu peito. E se não descobrissem a tempo? E se os médicos estivessem certos quando sussurravam nos corredores que talvez fosse tarde demais? A ideia de ficar órfã aos 17 anos a aterrorizava mais do que qualquer pesadelo. O telefone fixo do quarto tocou, cortando o silêncio íntimo como uma lâmina. Beatriz atendeu rapidamente, temendo que fosse mais um jornalista que havia conseguido o número privado. Alô? Beatriz, querida, é a dona Carmen. Você pode chamar seu pai para descer? Chegou uma médica nova. Ela diz que o Dr. Rodrigo a enviou. Beatriz olhou para Henrique, que havia se sentado na poltrona ao lado da cama, a cabeça entre as mãos. Uma nova médica, mais uma tentativa. Mais uma possível decepção. Já descemos, dona Carmen, respondeu, desligando o telefone. Ela ajudou Henrique a vestir um roupão sobre o pijama e calçar chinelos. Cada movimento era lento e deliberado, como se ele fosse feito de cristal e pudesse se quebrar ao menor movimento brusco. Desceram a escada principal da mansão, uma obra de arte em mármore importado da Itália, com corrimão de mogno esculpido à mão. Os passos de Henrique ecoaram no hall de entrada, um som oco que parecia amplificar sua fragilidade. Beatriz caminhava ao seu lado, pronta para ampará-lo caso suas pernas falhassem. A mansão, que normalmente pulsava com vida, funcionários cuidando da limpeza, jardineiros trabalhando nos jardins, o vai e vem dos negócios, agora estava mergulhada em um silêncio quase religioso. Apenas o som da chuva do lado de fora e os sussurros ocasionais da equipe médica quebravam a quietude opressiva. No living principal, uma verdadeira galeria de arte moderna brasileira, com quadros de Portinari, de Cavalcanti e Volpe adornando as paredes, estava reunida a equipe médica que havia se tornado uma presença constante. Dr. Rodrigo Almeida, clínico geral de 55 anos que atendia a família há mais de uma década, conversava em voz baixa com 2 enfermeiros. Próximo à lareira apagada, que em outras circunstâncias estaria crepitando alegremente, estava uma mulher que Henrique não reconheceu. Ela se virou quando ouviu os passos no mármore e seus olhos se encontraram. A primeira coisa que Henrique notou foram os olhos dela, castanhos, atentos, com uma profundidade que parecia ver além da superfície das coisas. Ela devia ter cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e usava um jaleco branco sobre uma blusa azul marinho simples. Não havia nada de extraordinário em sua aparência, exceto por uma qualidade indefinível em seu olhar que transmitia serenidade em meio ao caos. Sr. Fonseca, disse Dr. Rodrigo, aproximando-se rapidamente. Esta é a doutora Mariana Salvatierra. Ela é infectologista e aceitou dar uma segunda opinião sobre seu caso. Mariana se aproximou com passos firmes, mas não apressados. Havia algo em sua postura que irradiava confiança sem arrogância, competência sem frieza. Quando estendeu a mão para cumprimentar Henrique, seu aperto foi firme, mas gentil. Sr. Fonseca, é um prazer conhecê-lo, disse ela, sua voz carregando um sotaque suave, que Henrique não conseguiu identificar imediatamente. Sei que já passou por muito, e imagino como deve estar se sentindo. Gostaria de conversar com o senhor, se possível. Havia algo diferente nela. Enquanto todos os outros médicos chegavam com pranchetas, faziam perguntas técnicas sobre sintomas e rapidamente partiam para pedidos de exames, Mariana simplesmente o olhava. Não com a curiosidade mórbida de quem observa um caso interessante, mas com genuína preocupação humana.
Mais exames? Perguntou Henrique, seu ceticismo evidente na voz cansada. Talvez, respondeu Mariana com honestidade. Mas primeiro gostaria de conhecê-lo melhor. O senhor como pessoa, não apenas como paciente. Às vezes, as respostas que procuramos estão nas histórias que carregamos. Beatriz e Dr. Rodrigo trocaram olhares. Era uma abordagem incomum, diferente de tudo que haviam experimentado até então. Henrique estudou o rosto de Mariana por um longo momento. Havia semanas que via apenas expressões de pena, preocupação profissional ou curiosidade científica. Mas nos olhos dela, ele viu algo que quase havia esquecido que existia. Esperança genuína. Está bem, disse finalmente, sua voz ganhando um pouco mais de força. Vamos conversar. E naquele momento, enquanto a chuva continuava a castigar as janelas e os flashes dos fotógrafos iluminavam ocasionalmente o jardim lá fora, algo começou a mudar na atmosfera daquela mansão. Era sutil, quase imperceptível, como os primeiros raios de sol que se insinuam através das nuvens depois de uma tempestade. Mariana havia chegado, e com ela, a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Henrique não sabia naquele momento, mas aquela mulher de olhos atentos e voz serena estava prestes a mudar não apenas o curso de sua doença, mas o rumo de sua vida inteira. A jornada para descobrir o que o afligia estava apenas começando, e seria muito mais complexa e reveladora do que qualquer um deles poderia imaginar. A chuva continuou caindo lá fora, mas dentro da mansão, pela primeira vez em semanas, havia uma sensação diferente no ar. Era como se as sombras estivessem sendo lentamente empurradas para os cantos, fazendo espaço para algo novo, algo que poderia ser o início da cura ou o começo de uma descoberta ainda mais profunda sobre o que realmente significa estar vivo. 3 semanas antes. O sol matinal de São Paulo filtrava-se através das enormes janelas do escritório de Henrique Fonseca, no 42º andar do edifício comercial mais moderno da Faria Lima. A vista panorâmica da cidade se estendia até onde os olhos alcançavam, um mar de concreto e aço que pulsava com a energia de milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos e ambições. Henrique estava em seu elemento natural naquele ambiente. Vestindo um terno Giorgio Armani azul marinho que se ajustava perfeitamente ao seu físico atlético, ele caminhava pelo escritório com a confiança de quem construíra um império do zero. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente penteados e seus olhos brilhavam com a intensidade de alguém que sempre soube exatamente onde queria chegar. A mesa de mogno maciço estava coberta de contratos, relatórios financeiros e propostas de fusão que poderiam mudar o cenário empresarial brasileiro. Henrique havia acabado de fechar uma aquisição de 200 milhões de reais, consolidando sua posição como um dos empresários mais influentes do país aos apenas 35 anos de idade. Senhor Fonseca, disse Marina, sua secretária executiva há quase 10 anos, entrando no escritório com uma pilha de documentos. A reunião com o conselho está marcada para as 3 da tarde e o pessoal da revista Exame chegará às 5 para a entrevista sobre a expansão para o mercado asiático. Henrique assentiu, absorvendo as informações enquanto assinava mais um contrato. Era assim que funcionava sua vida. Uma sequência ininterrupta de decisões importantes, negociações complexas e movimentações estratégicas que mantinham seu conglomerado empresarial sempre um passo à frente da concorrência. Mas por trás de toda aquela eficiência e sucesso, existia uma solidão que Henrique raramente permitia que transparecesse. Aos 35 anos, havia dedicado tanto tempo à construção de seu império financeiro que esquecera de construir conexões humanas significativas. Seus relacionamentos eram superficiais, suas amizades baseadas em interesses mútuos, e sua vida pessoal era um vazio
que ele preenchia com trabalho e mais trabalho. A única exceção era Beatriz. Sua filha havia se tornado o centro de seu universo depois que perdera a esposa, Carolina, em um acidente de trânsito 7 anos atrás. Carolina fora o amor de sua juventude, a única pessoa que conseguira ver além de sua ambição e tocar a parte mais humana de sua alma. Quando ela morreu, Henrique sentiu como se uma parte de si mesmo tivesse sido arrancada para sempre. Desde então, ele se concentrara em ser o melhor pai possível para Beatriz, mas sempre se mantendo emocionalmente distante de qualquer possibilidade de um novo amor. Era mais seguro assim. O trabalho não traía, não morria em acidentes, não deixava cicatrizes no coração. Naquela manhã específica, 3 semanas antes de sua vida virar de cabeça para baixo, Henrique estava particularmente animado. Acabara de fechar um acordo para expandir suas operações para a Ásia, um sonho que acalentava há anos. A viagem exploratória que fizera 6 meses antes para Singapura, Tailândia e Vietnã havia rendido frutos magníficos. Marina, confirme minha viagem para Bangkok na próxima semana, disse ele, enquanto revisava os números da expansão asiática. Quero estar lá pessoalmente para acompanhar a abertura da primeira filial. Era o auge de sua carreira. Forbes havia o incluído na lista dos jovens empresários mais promissores da América Latina. Harvard Business School havia convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo emergente. Sua vida parecia estar seguindo exatamente o roteiro que havia planejado desde os 20 anos. Mas o destino, como Henrique descobriria em breve, tem seus próprios planos. Voltando ao presente. A conversa entre Henrique e doutora Mariana começou na biblioteca da mansão, um ambiente que sempre fora o refúgio preferido de Henrique. As paredes forradas de livros do chão ao teto criavam uma atmosfera de intimidade intelectual, enquanto as poltronas de couro inglês convidavam a conversas longas e reflexivas. Mariana havia pedido para ficarem a sós, algo que inicialmente deixou o Dr. Rodrigo desconfortável. Beatriz relutou em sair, mas algo no olhar sereno da médica a convenceu de que seu pai estaria em boas mãos. Senhor Fonseca, começou Mariana, acomodando-se na poltrona em frente à dele. Antes de falarmos sobre sintomas ou exames, gostaria de conhecer um pouco da sua história. O que o fez chegar até onde está hoje? Henrique a observou com curiosidade. Nenhum médico havia feito uma pergunta tão ampla antes. Todos se concentravam nos aspectos clínicos, nas manifestações físicas de sua condição misteriosa. Por que isso importa? Perguntou, um vestígio de sua antiga desconfiança empresarial surgindo na voz. Porque o corpo não é separado da mente e a mente não é separada da história que vivemos, respondeu Mariana, com simplicidade. Às vezes, entender quem somos pode nos ajudar a entender o que nos acontece. Havia algo em sua abordagem que desarmava as defesas habituais de Henrique. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos castanhos ou a paciência em sua postura, mas ele se viu começando a falar de uma forma que não fazia há anos. Nasci em Ribeirão Preto, começou lentamente. Meu pai era contador de uma pequena empresa de açúcar. Minha mãe era professora primária. Nada de extraordinário. Família de classe média baixa, valores tradicionais, muita honestidade e pouco dinheiro. Mariana apenas acenava, encorajando-o a continuar sem interromper o fluxo de suas memórias. Sempre soube que queria mais. Não por ganância, mas por necessidade. Necessidade de provar alguma coisa, talvez para mim mesmo. Consegui uma bolsa para estudar administração na FGV, vim para São Paulo aos 18 anos com uma mala de roupas e muitos sonhos. Sua voz ganhou força ao falar dos primeiros anos em São Paulo. As dificuldades financeiras, os trabalhos de meio período para se manter,
Às noites, estudando em bibliotecas públicas porque não tinha dinheiro para comprar todos os livros necessários. Foi nessa época que conheci Carolina, disse, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Ela estudava arquitetura. Vinha de uma família ainda mais simples que a minha. Nos apaixonamos na biblioteca da faculdade, dividindo o mesmo livro de economia porque só havia uma cópia disponível. Mariana percebeu como a expressão de Henrique se suavizou ao falar da esposa falecida. Havia ali uma ternura que contrastava completamente com a imagem do empresário implacável que ela conhecia através das revistas. Carolina me apoiou em tudo. Quando decidi abrir minha primeira empresa, uma pequena consultoria financeira, ela trabalhou como recepcionista, contadora, secretária, tudo o que fosse necessário. Quando Beatriz nasceu, ela conseguiu equilibrar a maternidade com o apoio ao meu trabalho de uma forma que sempre me pareceu mágica. A dor da perda ainda era palpável em sua voz depois de tantos anos. Depois que ela morreu, foi como se uma parte de mim tivesse morrido junto. Mergulhei no trabalho de cabeça. Era a única forma de não sentir o vazio. Os negócios prosperaram, o dinheiro veio, o reconhecimento também. Mas a vida real, a alegria, os pequenos momentos que fazem valer a pena acordar de manhã, tudo isso ficou para trás com Carolina. Mariana o observava com atenção, fazendo conexões mentais que iam além do óbvio. Havia padrões ali, comportamentos que poderiam ter relevância médica. E sua relação com Beatriz? Perguntou gentilmente. Beatriz é tudo para mim, respondeu sem hesitação. Mas confesso que às vezes tenho medo de me aproximar demais. Medo de que, se alguma coisa acontecer comigo, ela sofra como eu sofri quando perdi Carolina. É egoísta, eu sei, mas preferir manter uma certa distância emocional para protegê-la. E como isso te faz sentir? Solitário, admitiu Henrique surpreso com sua própria honestidade. Muito solitário. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas vivo como se estivesse dentro de uma bolha de vidro. Posso ver a vida acontecendo ao meu redor, mas não consigo realmente tocá-la. Mariana fez algumas anotações em um caderno pequeno, mas Henrique notou que ela passava mais tempo olhando para ele do que escrevendo. Fale-me sobre sua viagem à Ásia, disse ela, de repente, mudando o foco da conversa. Como sabe sobre isso? Li alguns artigos antes de vir aqui. Você estava expandindo seus negócios para o mercado asiático. Henrique descreveu a viagem de 6 meses atrás em detalhes. Singapura, com sua modernidade impressionante. Bangkok, com sua mistura fascinante de tradição e progresso. Vietnã, com sua energia empreendedora contagiante. Foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, disse ele. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Havia uma energia diferente naqueles lugares. Uma forma diferente de ver os negócios, as relações humanas. Voltei inspirado. Algum problema de saúde durante a viagem? Algum acidente, ferimento, doença? Henrique fez uma pausa, tentando se lembrar. Houve um incidente pequeno em Bangkok. Estava visitando um mercado tradicional quando tropecei e caí sobre algumas caixas de madeira. Arranhou o braço e a perna, mas nada sério. Limpei os ferimentos no hotel e pronto. Mariana fez mais algumas anotações, sua expressão tornando-se ligeiramente mais concentrada. Você procurou atendimento médico? Não achei necessário. Foram apenas arranhões superficiais. E sua alimentação durante a viagem? Experimentei de tudo, disse Henrique, um pouco de entusiasmo retornando à voz. Street food, restaurantes locais, especialidades regionais. Sempre fui aventureiro com comida. Mariana continuou fazendo perguntas aparentemente desconexas sobre a viagem, sobre seus hábitos alimentares, sobre lugares que visitara,
pessoas com quem interagira. Para Henrique, parecia uma conversa casual, mas ele começou a perceber que havia um método por trás das perguntas dela. Doutora Mariana, disse finalmente, a senhora tem alguma suspeita sobre o que pode estar acontecendo comigo? Tenho algumas ideias, respondeu ela honestamente. Mas preciso fazer alguns exames específicos para confirmar. O que posso dizer é que sua história me dá pistas importantes. Que tipo de pistas? O tempo entre sua viagem e o início dos sintomas, os lugares que visitou, o incidente que mencionou. Tudo isso pode ser relevante. Pela primeira vez em semanas, Henrique sentiu uma fagulha de esperança. Não era apenas otimismo médico genérico, mas algo mais substancial. Mariana falava como alguém que realmente havia entendido alguma coisa. Há quanto tempo a senhora trabalha com infectologia? Perguntou ele. 10 anos, respondeu Mariana. Fiz residência no Emílio Ribas, especialização em doenças tropicais na Fiocruz. Passei 2 anos trabalhando com Médicos Sem Fronteiras na África e na Ásia. Ásia. Sim, trabalhei em um hospital em Camboja e outro no Vietnã. Vi muitos casos de doenças que os médicos aqui no Brasil raramente encontram. Henrique a observou com renovado interesse. Havia uma competência silenciosa em Mariana que ia além de sua idade aparente. Ela falava sobre lugares exóticos e doenças raras com a naturalidade de quem realmente viveu essas experiências. Dr. Rodrigo me disse que os exames anteriores não mostraram nada conclusivo, disse ela. Gostaria de repetir alguns e fazer outros que talvez não tenham sido considerados antes. Que tipo de exames? Testes mais específicos para parasitas tropicais, algumas culturas especializadas, análises que não são rotineiras aqui no Brasil. Enquanto falavam, Beatriz entrou discretamente na biblioteca, carregando uma bandeja com café. Henrique notou como Mariana a cumprimentou calorosamente, fazendo perguntas sobre os estudos, mostrando interesse genuíno pela jovem. Beatriz está no último ano do ensino médio, disse Henrique com orgulho paterno. Quer estudar medicina. Que especialidade te interessa? Perguntou Mariana para a jovem. Estou pensando em pediatria, respondeu Beatriz, um pouco tímida. Sempre gostei de trabalhar com crianças. É uma especialidade maravilhosa, difícil, mas muito recompensante. Henrique observou a interação entre as duas com interesse. Beatriz, que estava desconfiada e fechada com todos os outros médicos, parecia estar se abrindo naturalmente com Mariana. Quando Beatriz saiu, Mariana se virou novamente para Henrique. Ela parece uma jovem especial. É tudo que me resta de melhor neste mundo, disse ele com sinceridade absoluta. Ela vai precisar de você por muito tempo ainda. Vamos trabalhar juntos para garantir que você esteja aqui para ver ela se formar médica, se casar, ter filhos. Era uma promessa ousada para uma médica fazer, especialmente considerando que ela ainda nem havia feito os exames. Mas havia algo na convicção de sua voz que fez Henrique acreditar. Doutora. Mariana, disse ele lentamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que a senhora se interessou pela medicina tropical? Deve ter sido difícil trabalhar em lugares tão distantes, com condições precárias. Mariana sorriu, e pela primeira vez, Henrique viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Meu irmão mais novo morreu de uma doença tropical mal diagnosticada quando eu tinha 22 anos, disse ela simplesmente. Ele contraiu algo durante uma viagem de formatura para a Índia. Quando voltou ao Brasil, passou por vários médicos, mas ninguém conseguiu identificar o que era. Quando finalmente descobriram, era tarde demais. A dor ainda era evidente em sua voz, mesmo depois de todos esses anos. Decidi que nunca mais ia permitir que alguém morresse por falta de conhecimento sobre doenças que existem do outro lado do mundo. Vivemos em um mundo globalizado, Sr. Fonseca.
As fronteiras geográficas não existem para vírus, bactérias ou parasitas. Henrique sentiu uma conexão profunda com aquela revelação. Ambos haviam perdido pessoas importantes. Ambos haviam canalizado sua dor para algo produtivo. Lamento pela sua perda, disse ele sinceramente. Obrigada, mas foi essa perda que me trouxe até aqui, até você. Às vezes, acho que as coisas acontecem por uma razão. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, a chuva havia diminuído e os primeiros raios de sol começavam a se insinuar através das nuvens. Doutora Mariana, disse Henrique finalmente, eu confio na senhora. Era uma declaração surpreendente vinda de um homem que havia passado décadas aprendendo a não confiar em ninguém facilmente. Mas havia algo em Mariana que despertava uma parte de si mesmo que ele pensava ter perdido junto com Carolina. Obrigada pela confiança, respondeu ela. Vamos começar os exames amanhã cedo. E senhor? Fonseca? Sim, pode me chamar de Mariana. Acho que vamos trabalhar juntos por um tempo. Quando ela saiu, Henrique permaneceu na biblioteca por mais 1 hora, olhando pela janela para o jardim, onde as primeiras flores começavam a aparecer depois da tempestade. Pela primeira vez em semanas, sentia algo que havia quase esquecido como era: esperança. E algo mais. Algo que não sentia há 7 anos, desde a morte de Carolina. Uma conexão humana genuína, um interesse que ia além do profissional. Mariana havia tocado algo em sua alma que ele pensava estar morto para sempre. Era perigoso, ele sabia, misturar sentimentos pessoais com uma relação médica. Mas enquanto observava as flores se abrindo no jardim, Henrique não conseguia evitar pensar que talvez, apenas talvez, sua cura fosse envolver muito mais do que apenas medicina. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado toda a atenção que pairava sobre a mansão dos Fonseca. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da biblioteca, criando padrões dourados sobre os livros e iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos seres mágicos. Henrique acordou mais cedo do que havia feito nas últimas semanas, sentindo-se ligeiramente mais disposto. Não que os sintomas tivessem diminuído significativamente. A febre baixa ainda persistia, as dores nas articulações continuavam e a fadiga ainda o acompanhava como uma sombra. Mas havia algo diferente em seu estado de espírito, uma fagulha de esperança que não sentia há muito tempo. Enquanto se vestia lentamente, tentando não forçar os movimentos que ainda lhe causavam desconforto, Henrique não conseguia parar de pensar na conversa da noite anterior com Mariana. Havia algo nela que o intrigava profundamente, não apenas como médica, mas como pessoa. A forma como ela o olhava, como se realmente o visse, não apenas seus sintomas ou sua fama, mas o homem por trás de tudo isso. Desceu as escadas segurando firmemente o corrimão, ainda se sentindo frágil, mas determinado a participar ativamente do processo de descoberta do que o afligia. Na cozinha, encontrou Dona Carmen preparando seu café da manhã habitual: torradas integrais, frutas frescas e chá de camomila. Bom dia, Sr. Henrique, disse a governanta com um sorriso caloroso. A doutora já chegou. Está organizando os equipamentos no escritório que preparamos para ela. Já chegou? Henrique olhou para o relógio de parede. Eram apenas 7 da manhã. Chegou às 6:30, confirmou Dona Carmen. Trouxe várias maletas de equipamentos e disse que queria começar cedo. Parece uma moça muito dedicada. Henrique sentiu uma mistura estranha de admiração e algo mais que não conseguia definir completamente. A dedicação de Mariana era evidente, mas havia algo além do profissionalismo ali. Após um café da manhã leve, dirigiu-se ao escritório menor que haviam adaptado como consultório temporário.
encontrou Mariana organizando meticulosamente uma impressionante variedade de equipamentos médicos e tubos de coleta. Ela vestia um jaleco branco imaculado sobre uma blusa verde clara, que realçava seus olhos castanhos, e seus cabelos estavam presos em um coque prático que deixava à mostra a curva elegante de seu pescoço. "Bom dia, Henrique", disse ela, olhando para cima de suas anotações com um sorriso genuíno. "Espero que tenha dormido bem." "Melhor do que nas últimas semanas", respondeu ele honestamente. "Você chegou muito cedo. Queria ter certeza de que tudo estaria pronto." "Temos muito trabalho pela frente hoje." Mariana explicou detalhadamente cada exame que pretendia realizar. Não eram apenas os testes convencionais que Henrique já havia feito dezenas de vezes, mas análises muito específicas que ela havia solicitado de laboratórios especializados em doenças tropicais. "Vamos começar com coletas de sangue para pesquisa de parasitas específicos do Sudeste Asiático", explicou ela enquanto preparava as seringas. "Depois faremos algumas culturas que podem levar alguns dias para dar resultado." Enquanto coletava o sangue, Mariana mantinha uma conversa casual que ajudava Henrique a relaxar. "Conte-me mais sobre aquele mercado em Bangkok, onde você se machucou", disse ela, concentrada em encontrar a veia adequada. "Era um mercado tradicional, muito colorido e movimentado", respondeu Henrique, tentando se lembrar dos detalhes. Havia barracas de especiarias, frutas exóticas, artesanatos. Era cedo pela manhã, e o cheiro era uma mistura incrível de temperos e flores. "Você lembra que tipo de superfície te machucou quando caiu?" "Foram caixas de madeira, meio deterioradas. Havia algumas plantas ou raízes secas dentro delas. O dono da barraca me ajudou a me levantar e ofereceu um pano para limpar os arranhões." Mariana fez uma pausa quase imperceptível, mas Henrique notou. Havia algo significativo nessa informação. "Essas plantas, você lembra como eram?" "Raízes amareladas, algumas meio escuras. O vendedor disse que eram usadas na medicina tradicional tailandesa, mas não entendi direito." "Meu tailandês é limitado", disse com um sorriso fraco. "E o corte foi profundo?" "Não muito, mas sangrou um pouco. Limpei com água e um antisséptico que tinha no hotel." Mariana terminou a coleta e etiquetou cuidadosamente cada tubo com códigos que pareciam fazer sentido apenas para ela. "Henrique, gostaria de fazer mais algumas perguntas sobre o período após sua volta da viagem. Quando exatamente começaram os primeiros sintomas?" Henrique fez um esforço mental para reconstruir a cronologia. "Foi gradual. Nas primeiras 2 semanas depois que voltei, me senti apenas um pouco mais cansado que o normal. Achei que fosse o jet lag e a pressão do trabalho acumulado. Depois começaram as dores de cabeça, seguidas por dores nas articulações. E a febre? Apareceu cerca de 3 semanas depois. No início era intermitente. Subia e descia sem padrão aparente. Nos últimos dias, tornou-se constante." Mariana fazia anotações detalhadas, criando uma linha temporal precisa dos sintomas. "Houve algum outro sintoma que pode ter parecido irrelevante na época? Alterações na pele, problemas digestivos, qualquer coisa fora do comum?" Henrique pensou cuidadosamente. "Houve uma erupção pequena no braço onde me cortei, mas desapareceu depois de alguns dias. Achei que fosse apenas cicatrização." "Pode me mostrar onde era?" Henrique arregaçou a manga e mostrou uma pequena cicatriz no antebraço direito. Mariana examinou a área com uma lupa, tomando notas sobre a aparência e localização da marca. "Vou fotografar para a documentação", disse ela, usando uma câmera pequena e profissional. "Cada detalhe pode ser importante." Durante as 2 horas seguintes, Mariana conduziu um exame físico mais completo do que qualquer outro que Henrique havia passado. Ela examinou cada centímetro de sua pele, testou reflexos, avaliou gânglios linfáticos
e fez perguntas sobre sensações e sintomas que outros médicos haviam ignorado como irrelevantes. Você tem uma abordagem muito diferente dos outros médicos, observou Henrique durante uma pausa. Cada caso é único, respondeu Mariana, organizando suas anotações. Na medicina tropical, especialmente, não podemos depender apenas de protocolos padrão. Temos que ser detetives. E o que sua investigação está revelando até agora? Mariana hesitou por um momento, claramente pesando suas palavras. Tenho uma suspeita, mas é muito preliminar. Preciso esperar os resultados dos exames para ter certeza. Pode me dar uma pista? Prefiro não criar expectativas ainda. Mas posso dizer que sua viagem à Ásia e especificamente o incidente em Bangkok são peças centrais do quebra-cabeças. Naquele momento, Beatriz entrou no consultório improvisado, carregando um lanche para os dois. Pensei que vocês poderiam estar com fome, disse ela, colocando uma bandeja com sanduíches e suco sobre uma mesa lateral. Que gentileza sua, Beatriz, disse Mariana com genuína gratidão. Você pretende seguir que área da medicina mesmo? Pediatria, respondeu a jovem, sentando-se em uma cadeira próxima. Sempre me identifiquei com crianças. É uma especialidade que exige muito coração, comentou Mariana. Você tem essa qualidade. Henrique observou a interação entre as duas com interesse crescente. Beatriz, que havia se tornado reservada e desconfiada com estranhos depois da morte da mãe, estava claramente se abrindo com Mariana de uma forma que ele não via há anos. Doutora. Mariana, disse Beatriz com curiosidade adolescente, como é trabalhar em outros países? Deve ser muito diferente do Brasil. É desafiador, mas muito enriquecedor, respondeu Mariana, seu rosto se iluminando ao falar sobre suas experiências. Você aprende que a medicina é universal, mas cada cultura tem suas próprias formas de entender saúde e doença. Você já passou por situações perigosas? Algumas, admitiu Mariana. Trabalhei em áreas de conflito, lugares com doenças muito agressivas. Mas sempre senti que estava fazendo a diferença. Henrique notou como Mariana falava sobre seu trabalho com paixão genuína, sem a arrogância que muitos especialistas exibiam. Havia uma humildade em sua competência que ele achava extremamente atraente. E sua família? Não se preocupam quando você viaja para lugares perigosos? Perguntou Beatriz. Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto de Mariana. Meus pais morreram quando eu era jovem, disse ela simplesmente. Não tenho muita família. Meu trabalho se tornou minha vida. Henrique sentiu uma pontada de reconhecimento. Ali estava alguém que, como ele, havia construído uma vida focada no trabalho. Talvez também como uma forma de lidar com perdas pessoais. Deve ser solitário às vezes, comentou ele suavemente. Às vezes, admitiu Mariana, seus olhos se encontrando brevemente com os dele. Mas quando conseguimos ajudar alguém, quando encontramos respostas que salvam vidas, vale a pena. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Mariana. Ela verificou a mensagem e seu rosto se iluminou. Ótimas notícias. Um dos laboratórios já tem resultados preliminares. Posso buscar os resultados agora, se você não se importar de ficar sozinho por algumas horas. Claro, vá em frente. Depois que Mariana saiu, Beatriz ficou no consultório ajudando o pai a se acomodar de volta na biblioteca. Pai, disse ela enquanto o ajudava a caminhar, eu gosto dela. Gosta? Da doutora Mariana. Ela é diferente. Parece que realmente se importa, não apenas como médica, mas como pessoa. Henrique assentiu, surpreso com a percepção de sua filha. Ela parece muito competente, concordou ele, tentando manter o tom neutro. Não é só competência, pai. Ela tem algo especial e... Beatriz hesitou, como se estivesse avaliando se deveria continuar. E o quê? Acho que ela gosta de você também. Como pessoa, quero dizer.
Henrique sentiu seu coração acelerar ligeiramente. Beatriz, ela é minha médica. É natural que seja atenciosa. Não é só atenção profissional, pai. Eu vejo como ela olha para você. E como você olha para ela. Era impossível esconder algo de Beatriz. A jovem havia herdado não apenas os olhos perspicazes do pai, mas também uma intuição emocional aguçada que a mãe possuía. É complicado, princesa, disse Henrique finalmente. Por que tem que ser complicado? Você está sozinho há 7 anos. Mamãe não ia querer que você ficasse sozinho para sempre. Mas a maturidade de Beatriz às vezes o surpreendia. Aos 17 anos, ela demonstrava uma compreensão da vida que ia muito além de sua idade. Vamos nos concentrar em descobrir o que está acontecendo comigo primeiro, disse ele mudando de assunto. Tudo bem, concordou Beatriz. Mas, pai, não tenha medo de ser feliz de novo. Você merece. Enquanto Beatriz saía para a escola, Henrique ficou sozinho na biblioteca, perdido em pensamentos. Pelas janelas, podia ver o jardim se recuperando da tempestade da noite anterior. As flores que haviam sido castigadas pela chuva agora se erguiam novamente em direção ao sol. Era uma metáfora apropriada para o que estava acontecendo com sua vida. Depois de anos de tempestade emocional, talvez fosse hora de se abrir novamente para a possibilidade de luz. Quando Mariana retornou 3 horas depois, trazia consigo uma expressão mista de excitação e preocupação. Ela carregava uma pasta com resultados de exames e tinha a postura de alguém que acabara de fazer uma descoberta importante. Henrique, disse ela, entrando na biblioteca onde ele a aguardava. Precisamos conversar. Tenho notícias. Boas ou ruins? As duas, respondeu ela honestamente. Encontrei o que você tem. Agora precisamos discutir o tratamento. Henrique sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente, depois de semanas de incerteza, haveria respostas. Mas a expressão no rosto de Mariana sugeria que essas respostas trariam novos desafios. Pode me dizer o que é? Mariana se sentou na poltrona em frente a dele, os resultados dos exames em suas mãos. Você contraiu uma forma rara de parasitose que é endêmica em certas regiões do Sudeste Asiático. Chama-se fasciola hepática atípica. É transmitida através de contato com solo contaminado, exatamente como aconteceu quando você se cortou naquele mercado em Bangkok. É grave, é tratável, disse ela imediatamente, mas o tratamento é complexo e pode ser desafiador. Vamos precisar de muito cuidado e monitoramento constante. Henrique absorveu a informação, sentindo uma mistura estranha de alívio por finalmente ter um diagnóstico e ansiedade sobre o que viria a seguir. Quanto tempo vai levar? Alguns meses de tratamento intensivo. Vou precisar acompanhar você de perto durante todo o processo. Havia algo na forma como ela disse isso, acompanhar você de perto, que fez o coração de Henrique acelerar novamente. Não era apenas a perspectiva de cura, mas a ideia de ter Mariana por perto durante os próximos meses. Quando começamos? Amanhã mesmo, respondeu ela. Mas, Henrique, preciso ser honesta com você. O tratamento vai exigir muito do seu corpo. Haverá momentos difíceis antes de você começar a se sentir melhor. Estarei pronto, disse ele com uma determinação que não sentia há semanas. E eu estarei com você a cada passo do caminho, prometeu Mariana, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que ia além do profissional. Naquele momento, enquanto o sol poente criava uma luz dourada na biblioteca, ambos souberam que algo fundamental havia mudado entre eles. O que havia começado como uma relação médico-paciente estava se transformando lentamente em algo muito mais profundo e significativo. O tratamento seria apenas o começo de uma jornada que mudaria as vidas de ambos para sempre.
Os primeiros dias de tratamento foram uma montanha-russa emocional e física para Henrique. Mariana havia se mudado temporariamente para um dos quartos de hóspedes da mansão, alegando a necessidade de monitoramento constante durante a fase inicial do tratamento. A verdade, que ambos hesitavam em admitir, era que nenhum dos dois queria se afastar do outro. A medicação, uma combinação complexa de antiparasitários que Mariana havia conseguido através de contatos internacionais, provocava efeitos colaterais que testavam os limites da resistência de Henrique. Náuseas intensas, dores de cabeça que pareciam martelar dentro de seu crânio, e uma fadiga que ia além do cansaço físico. Era como se sua alma estivesse exausta. É normal que você se sinta pior antes de melhorar, explicava Mariana todas as manhãs, verificando seus sinais vitais com a dedicação de alguém que cuidava de algo muito mais precioso do que apenas um paciente. O medicamento está atacando o parasita, mas seu corpo também está lutando para se recuperar dos danos já causados. Durante as longas horas em que Henrique descansava, Mariana permanecia próxima, às vezes lendo livros médicos, outras vezes simplesmente observando-o dormir com uma ternura que ela mesma não conseguia explicar completamente. Havia momentos em que suas mãos se encontravam acidentalmente, quando ela verificava sua temperatura, quando ajustava os travesseiros, quando o ajudava a tomar a medicação. Beatriz observava tudo com a sagacidade de uma adolescente que entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Durante o jantar, quando Mariana se juntava à família, a jovem fazia perguntas aparentemente inocentes que revelavam sua aprovação crescente. Doutora Mariana, você já pensou em estabelecer um consultório aqui em São Paulo? Perguntou ela numa noite, enquanto degustavam uma sopa leve que Dona Carmen havia preparado especialmente para Henrique. Tenho considerado, respondeu Mariana, olhando rapidamente para Henrique. Há muita necessidade de especialistas em medicina tropical aqui no Brasil. Papai sempre diz que São Paulo precisa de mais médicos competentes, continuou Beatriz, ignorando completamente o olhar de advertência que o pai lhe dirigia. Era o final da segunda semana de tratamento, quando aconteceu o primeiro momento verdadeiramente íntimo entre eles. Henrique havia passado uma noite particularmente difícil, com febre alta e delírios causados pela medicação. Mariana não saíra de seu lado, aplicando compressas frias, monitorando constantemente sua temperatura, sussurrando palavras de encorajamento durante os momentos de semiconsciência. Quando o amanhecer chegou e a febre finalmente cedeu, Henrique despertou para encontrar Mariana sentada na poltrona ao lado de sua cama, adormecida em uma posição desconfortável. Seus cabelos haviam escapado do rabo de cavalo habitual e emolduravam seu rosto com uma suavidade que o fez parecer ainda mais jovem. Havia uma vulnerabilidade em seu sono que contrastava com a competência profissional que ela sempre demonstrava. Henrique a observou por longos minutos, sentindo algo desabrochar em seu peito, uma sensação que não experimentava há 7 anos. Era mais do que gratidão, mais do que admiração profissional. Era o reconhecimento de que, de alguma forma misteriosa, esta mulher havia se tornado essencial para sua vida. Mariana, sussurrou suavemente, não querendo assustá-la, mas precisando que ela soubesse que estava melhor. Ela despertou instantaneamente, com o reflexo de alguém acostumado a emergências médicas. Henrique, como está se sentindo? Suas mãos foram imediatamente para sua testa, verificando a temperatura. Melhor, disse ele, capturando gentilmente a mão dela contra seu rosto. Muito melhor. Eles ficaram assim, por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. A mão dele, cobrindo a dela, seus olhos se encontrando em uma intimidade silenciosa que transcendia qualquer protocolo médico. Você não saiu de perto a noite toda, observou ele.
Eu estava preocupada, admitiu ela, sua voz mais suave do que o habitual. Sua febre estava muito alta. Obrigado. Por tudo. Havia algo na forma como ele disse tudo que fez Mariana entender que ele não estava se referindo apenas aos cuidados médicos. Estava agradecendo por ela ter entrado em sua vida, por ter trazido esperança quando tudo parecia perdido, por ter começado a curar não apenas seu corpo, mas também sua alma ferida. É meu trabalho, disse ela, mas sua voz faltou convicção. É mais do que trabalho, e nós dois sabemos disso. Mariana retirou suavemente a mão, mas não por rejeição, por uma necessidade súbita de manter alguma distância profissional, enquanto ainda conseguia pensar claramente. Henrique, você ainda está se recuperando. Sentimentos intensos são comuns durante tratamentos como este. Não, interrompeu ele gentilmente. Não é por causa da medicação ou da vulnerabilidade. É porque você me fez lembrar de quem eu era antes de construir todas essas barreiras ao meu redor. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre eles. Havia uma consciência nova de cada toque, cada olhar, cada momento compartilhado. Mariana começou a ficar para o jantar, não porque precisasse monitorar Henrique, mas porque genuinamente desejava estar ali. Eles conversavam por horas sobre tudo: suas infâncias, seus sonhos abandonados, suas visões de mundo. Você sabe, disse Henrique numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim, a primeira vez que ele se sentia forte o suficiente para uma caminhada em semanas. Antes de ficar doente, eu achava que tinha uma vida completa. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas conversando com você, percebo que estava apenas existindo. Como assim? Você me faz querer viver de verdade novamente. Não apenas acumular conquistas ou construir impérios financeiros, mas realmente viver, sentir, conectar-me com outras pessoas. Mariana parou de caminhar e se virou para ele. Henrique, eu preciso ser honesta com você sobre algo. Sobre o quê? Quando o Dr. Rodrigo me chamou para este caso, eu quase recusei. Estava planejando aceitar uma posição com os Médicos Sem Fronteiras na África. Seria um compromisso de 2 anos. Henrique sentiu seu estômago se contrair. E o que a fez mudar de ideia? Primeiro, a complexidade médica do seu caso. Mas depois, ela hesitou, olhando para suas próprias mãos. Depois que o conheci, não conseguia mais imaginar ir embora. Mariana, eu sei que é complicado. Eu sei que misturar sentimentos pessoais com uma relação profissional vai contra tudo que me ensinaram. Mas você se tornou importante para mim de uma forma que vai muito além da medicina. Eles estavam parados em frente ao lago ornamental do jardim, onde carpas douradas nadavam languidamente entre os nenúfares. O sol filtrava-se através das folhas das árvores centenárias, criando um jogo de luzes e sombras que dava um ar quase mágico ao momento. Há quanto tempo você não permite que alguém se aproxime? Perguntou ela suavemente. 7 anos, admitiu Henrique. Desde que Carolina morreu, construí muros ao meu redor. Achei que era mais seguro assim. E eu não permito que ninguém se aproxime há 4 anos, confessou Mariana. Desde que terminei um relacionamento que me fez questionar se eu era capaz de amar e ser amada enquanto mantinha minha carreira. O que aconteceu? Ele não conseguia aceitar minhas viagens, meu compromisso com o trabalho. Disse que eu amava mais meus pacientes do que a ele. Talvez ele estivesse certo, mas com você é diferente. Como assim? Com você, não sinto que tenho que escolher entre minha paixão pela medicina e meus sentimentos pessoais. De alguma forma, eles se complementam. Henrique se aproximou um passo, reduzindo a distância entre eles. Mariana, eu não quero pressionar você ou criar uma situação difícil.
Mas preciso que saiba que o que sinto por você é real e vai muito além de gratidão. O que você sente? Estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente, com a honestidade direta que sempre caracterizara sua abordagem aos negócios, mas que havia abandonado em questões do coração há muito tempo. Mariana fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o peso daquelas palavras. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou ela. E isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Quando ela abriu os olhos, Henrique estava ainda mais próximo. Suas mãos se ergueram lentamente para tocar o rosto dela, dando-lhe tempo suficiente para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, carregado de semanas de tensão acumulada e sentimentos crescentes. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Isto está acontecendo mesmo? Perguntou Mariana, encostando a testa na dele. Se você quiser que aconteça, respondeu Henrique. Eu quero. Deus me ajude. Eu quero muito. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz notou imediatamente a mudança entre eles. Havia uma energia diferente no ar, uma intimidade nova que se manifestava em pequenos gestos. A forma como Mariana servia o chá de Henrique, como ele se certifica de que ela tivesse tudo o que precisava, os sorrisos secretos que trocavam. Vocês estão namorando agora? Perguntou Beatriz com a franqueza típica dos adolescentes. Henrique quase engasgou com o chá, enquanto Mariana ficou vermelha. Beatriz, repreendeu o pai. O quê? É óbvio. Vocês estão com aquela cara de apaixonados. E antes que digam que é muito cedo ou complicado, quero que saibam que aprovo completamente. Mariana riu, encantada com a espontaneidade da jovem. Sua filha é incrível, disse ela para Henrique. Ela herdou a capacidade da mãe de ir direto ao ponto, respondeu ele sorrindo. E a teimosia do pai, acrescentou Beatriz. Mas isso significa que vocês vão ficar juntos? Henrique olhou para Mariana, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Significa que vamos descobrir isso juntos, respondeu Mariana, estendendo a mão por baixo da mesa para encontrar a dele. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável na saúde de Henrique, mas não apenas fisicamente. A medicação estava fazendo efeito. Os exames mostravam que o parasita estava sendo eliminado gradualmente. Mas havia algo mais. Era como se o amor nascente entre ele e Mariana tivesse ativado um mecanismo de cura que ia além da medicina. Eles passavam horas conversando sobre o futuro. Henrique falava sobre como queria reestruturar sua empresa para ter mais tempo para a vida pessoal. Mariana considerava seriamente a possibilidade de estabelecer uma clínica especializada em medicina tropical em São Paulo, combinando sua paixão pelo trabalho com a possibilidade de uma vida estável ao lado de alguém que amava. Você sabe que ainda temos um longo caminho pela frente, disse Mariana numa manhã, verificando os últimos resultados de exames. O tratamento precisa continuar por mais algumas semanas. Estou pronto para qualquer coisa, desde que você esteja comigo, respondeu Henrique. Sempre, prometeu ela, selando a promessa com um beijo. Mas o destino, como eles descobririam em breve, ainda tinha alguns desafios reservados para testar a força do amor que estava nascendo entre eles. O verdadeiro teste de sua relação ainda estava por vir, e seria mais intenso do que qualquer coisa que haviam enfrentado até então. Por enquanto, porém, eles tinham um ao outro, tinham esperança e tinham a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que o futuro lhes trouxesse. A 5ª semana de tratamento trouxe consigo uma sensação de vitória que permeava toda a mansão dos Fonseca. Os exames mais recentes mostravam uma melhora significativa nos níveis parasitários, e Henrique havia recuperado quase 10 quilos de peso.
Sua energia estava retornando gradualmente, e pela primeira vez em meses, ele conseguia trabalhar algumas horas por dia sem sentir fadiga extrema. Mariana observava essa transformação com satisfação profissional e alegria pessoal. Ver Henrique recuperando não apenas a saúde física, mas também sua vitalidade natural, era mais gratificante do que qualquer reconhecimento médico que já havia recebido. Mais do que isso, vê-lo rir novamente, vê-lo fazer planos para o futuro, vê-lo ser carinhoso com Beatriz, tudo isso aquecia seu coração de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Doutor. Rodrigo ficou impressionado com os resultados, disse ela, entrando no escritório onde Henrique trabalhava numa manhã ensolarada de quinta-feira. Ele disse que é uma das recuperações mais rápidas e completas que já viu em casos similares. Henrique se levantou da mesa para abraçá-la, um gesto que havia se tornado natural entre eles nas últimas semanas. É porque tenho a melhor médica do mundo cuidando de mim, disse ele, depositando um beijo suave em sua testa. E o paciente mais determinado, retorquiu ela, acomodando-se na poltrona em frente à sua mesa. Eles haviam encontrado um ritmo perfeito juntos. Mariana mantinha o monitoramento médico rigoroso, mas também havia se integrado completamente à vida familiar. Jantava com eles todas as noites, ajudava Beatriz com questões escolares, participava das conversas sobre o futuro da empresa de Henrique. Era como se sempre tivesse feito parte daquela família. Tenho uma proposta para você, disse Henrique, um brilho especial nos olhos. Que tipo de proposta? A empresa está organizando um evento beneficente na próxima semana, um jantar para arrecadar fundos para ONGs que trabalham com saúde pública. Gostaria que fosse minha acompanhante oficial. Mariana hesitou por um momento. Seria a primeira aparição pública deles como casal, uma declaração para a sociedade paulistana de que havia algo sério acontecendo entre eles. Você tem certeza? A imprensa vai ter um dia e tanto com essa informação. Tenho absoluta certeza, respondeu Henrique sem hesitar. Quero que o mundo saiba que a mulher mais incrível que já conheci está na minha vida. Nesse caso, disse ela com um sorriso radiante, aceito com muito prazer. O evento estava marcado para a sexta-feira seguinte no Hotel Copacabana Palace, onde haviam alugado o salão principal para receber 300 convidados, uma mistura de empresários, médicos, políticos e figuras da sociedade. Henrique havia escolhido destinar os fundos arrecadados para organizações que trabalhavam com medicina preventiva em comunidades carentes, uma causa que ganhara significado especial depois de sua experiência com a doença. Na terça-feira, 3 dias antes do evento, algo inesperado aconteceu. Henrique acordou de manhã sentindo-se ligeiramente zonzo. No início, atribuiu a sensação ao fato de ter trabalhado até tarde na noite anterior, revisando os detalhes finais do evento beneficente. Mas durante o café da manhã, as tonturas se intensificaram. Você está bem? Perguntou Mariana, notando imediatamente que algo estava errado. Depois de semanas cuidando dele, ela havia desenvolvido um radar quase sobrenatural para detectar mudanças em seu estado. Só um pouco tonto, respondeu Henrique, tentando minimizar a situação. Acho que trabalhei demais ontem. Mas Mariana já estava em modo médico, verificando sua temperatura, pulsação, examinando seus olhos. O que viu a deixou preocupada. Sua temperatura está ligeiramente elevada e suas pupilas estão um pouco dilatadas, disse ela, tentando manter a voz calma. Vamos fazer alguns exames de sangue imediatamente. Mariana, tenho certeza de que não é nada sério. Henrique, quando se trata da sua saúde, eu não assumo riscos. Por favor, confie em mim. O tom de urgência em sua voz o alertou para a seriedade da situação. Ele se submeteu aos exames sem mais protestos, observando enquanto ela coletava amostras de sangue com a precisão de alguém que fazia aquilo há anos.
Vou levar pessoalmente ao laboratório, disse ela. Pedi para priorizarem os resultados. Devemos ter resposta em algumas horas. Enquanto Mariana estava fora, Henrique tentou trabalhar, mas a concentração era impossível. As tonturas haviam piorado e uma dor de cabeça surda começara a se formar atrás de seus olhos. Beatriz, que estava em casa por causa de um feriado escolar, notou imediatamente a mudança em seu estado. Pai, você está pálido, disse ela, tocando sua testa. E está quente de novo. É só um mal-estar passageiro, princesa. A doutora... Mariana já está cuidando de tudo. Mas mesmo enquanto tentava tranquilizar a filha, Henrique sentia uma ansiedade crescente. Depois de semanas de melhora constante, a possibilidade de um retrocesso era aterrorizante. Mariana retornou 2 horas depois, com uma expressão que confirmou os piores temores de Henrique. Ela vinha acompanhada do Dr. Rodrigo, que raramente fazia visitas não programadas. Henrique, começou ela, sentando-se ao lado dele no sofá da biblioteca. Os exames mostram que há uma reativação do processo infeccioso. O que isso significa exatamente? Perguntou ele, embora temesse a resposta. Significa que alguns parasitas sobreviveram ao tratamento inicial e agora estão se multiplicando novamente. É raro, mas pode acontecer com esta variedade específica da doença. Dr. Rodrigo assumiu a explicação clínica. Henrique, vamos precisar intensificar o tratamento significativamente. Isso pode envolver medicamentos mais agressivos e efeitos colaterais mais severos. Quanto mais agressivos? Perguntou Beatriz, que havia entrado na biblioteca e ouvido a conversa. Mariana olhou para Dr. Rodrigo antes de responder. O novo protocolo de medicação pode causar náuseas intensas, febre alta e, potencialmente, algumas complicações cardiovasculares temporárias. Vamos precisar de monitoramento hospitalar. Da hospitalar. Henrique sentiu o chão se mover sob seus pés. Por pelo menos uma semana, talvez 2, confirmou Dr. Rodrigo. É uma medida de precaução, mas necessária. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Depois de semanas vendo o pai melhorar, a perspectiva de vê-lo novamente em estado crítico era devastadora. Pai, você não vai morrer, vai? Perguntou ela, com a vulnerabilidade de uma criança assustada. Henrique a puxou para um abraço, sentindo seu próprio medo espelhado nos olhos da filha. Não vou a lugar nenhum, princesa. Temos a melhor médica do mundo cuidando de mim. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras reconfortantes, Henrique olhou para Mariana e viu a preocupação genuína em seus olhos. Este seria um teste muito mais severo do que o tratamento inicial. Quando preciso ir para o hospital? Perguntou ele. Esta tarde, respondeu Mariana. Quero começar o novo tratamento o mais rápido possível. A tarde que se seguiu foi uma mistura de atividade frenética e momentos de quietude emocional. Mariana coordenou a transferência de Henrique para o Hospital Sírio-Libanês, onde havia solicitado uma suíte particular e montado uma equipe médica especializada. Beatriz insistiu em ajudar a fazer as malas do pai, como se manter-se ocupada pudesse diminuir sua ansiedade. Vou ficar com você no hospital, declarou Mariana enquanto supervisionava os preparativos. Mariana, você não precisa. Henrique, esta não é uma discussão. Vou ficar com você. Ponto final. Havia uma determinação feroz em sua voz que não admitia argumentos. Era a voz de uma mulher que estava disposta a lutar por quem amava. A chegada ao hospital trouxe uma realidade dura. Depois de semanas na familiaridade e conforto de sua casa, estar novamente em ambiente hospitalar era um lembrete brutal da gravidade de sua condição. O quarto, embora luxuoso pelos padrões hospitalares, não conseguia disfarçar o fato de que ele estava ali porque sua vida estava em risco. O protocolo de medicação começará amanhã de manhã, explicou Mariana, enquanto o ajudava a se acomodar.
Tonight, vamos fazer uma última série de exames para estabelecer uma linha de base. E se não funcionar desta vez? Era a pergunta que ambos evitavam fazer, mas que pairava no ar como uma sombra. Vai funcionar, disse Mariana com uma convicção que ela própria estava lutando para manter. Temos outras opções, medicamentos experimentais, protocolos alternativos, não vamos desistir. E se eu não conseguir suportar os efeitos colaterais? Mariana se sentou na beira da cama hospitalar e tomou suas mãos entre as dela. Henrique, quero que me olhe nos olhos, disse ela. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Vou estar aqui a cada segundo, monitorando cada reação, ajustando cada dosagem. Você confia em mim? Confio completamente. Então confie que vamos superar isso juntos. Você, eu, Beatriz, todos nós. Somos uma família agora, e famílias não desistem umas das outras. Naquela noite, Mariana montou uma cama improvisada na poltrona reclinável do quarto. Henrique tentou protestar, mas ela foi irredutível. Para onde você vai, eu vou, disse ela simplesmente. Quando Beatriz veio visitá-lo após a escola, ela trouxe consigo uma energia determinada que surpreendeu tanto o pai quanto Mariana. Pai, eu tomei uma decisão, anunciou ela, sentando-se ao lado da cama. Vou mudar minha escolha de carreira. Não quero mais fazer pediatria. O quê? Por quê? Quero estudar infectologia como a doutora Mariana. Quero ajudar pessoas como você. Quero fazer diferença em casos difíceis. Mariana sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. A maturidade e determinação de Beatriz eram tocantes. Beatriz, essa é uma decisão muito importante, disse ela. Tem certeza? Absoluta. Você me mostrou que a medicina pode ser mais do que curar doenças. Pode salvar famílias inteiras. Na madrugada antes do início do novo tratamento, Henrique despertou e encontrou Mariana acordada na poltrona, lendo prontuários médicos à luz de uma pequena luminária. Não consegue dormir? Perguntou ele suavemente. Estou revisando tudo mais uma vez, respondeu ela. Quero ter certeza de que não estou esquecendo nada. Mariana, venha aqui. Ela se aproximou da cama e ele puxou-a para se sentar ao seu lado. Preciso dizer algo antes que comecemos amanhã, disse ele. Se alguma coisa der errado, não vai dar. Mas se der, quero que saiba que estas últimas semanas foram as mais felizes da minha vida desde que Carolina morreu. Você me devolveu a capacidade de amar, de sentir esperança, de acreditar no futuro. Henrique, pare de falar como se fosse uma despedida. Não é uma despedida, é uma declaração de amor. Eu te amo, Mariana, completamente, profundamente, para sempre. Eu também te amo, sussurrou ela, suas lágrimas finalmente fluindo livremente. E é por isso que não vou deixar você desistir. Eles se abraçaram ali na penumbra do quarto hospitalar, dois corações batendo como um só, preparando-se para enfrentar juntos a batalha mais difícil de suas vidas. Do lado de fora da janela, a cidade de São Paulo dormia, alheia ao drama humano que se desenrolava naquele quarto. Mas dentro daquelas quatro paredes, duas almas haviam se encontrado e se unido de uma forma que tornaria possível enfrentar qualquer tempestade. O amanhecer traria desafios que testariam não apenas a medicina de Mariana, mas também a força do amor que havia nascido entre eles. Seria uma prova de fogo que determinaria não apenas se Henrique sobreviveria, mas se o amor deles seria forte o suficiente para superar qualquer adversidade. A verdadeira batalha estava apenas começando. A madrugada do 7º dia de internação foi a mais longa da vida de Mariana. Henrique havia passado por 6 dias de tratamento intensivo que testaram todos os limites de sua resistência física.
A medicação experimental havia provocado reações que ela só conhecia através de livros médicos. Febres que chegaram a 41 graus, náuseas tão severas que ele mal conseguia manter líquidos no estômago e episódios de confusão mental que a assombravam mais do que qualquer sintoma físico. Mas foi naquela madrugada silenciosa, quando os primeiros raios de sol começaram a se infiltrar pelas cortinas do quarto hospitalar, que o momento decisivo chegou. Henrique havia entrado numa crise que os médicos consultores haviam classificado como crítica. Sua temperatura corporal disparara para níveis perigosos, sua pressão arterial oscilava de forma preocupante e por mais de 1 hora ele havia perdido a consciência completamente. Mariana não saíra de seu lado nem por 1 segundo, aplicando todas as técnicas que conhecia para estabilizá-lo, enquanto sua própria alma se despedaçava ao vê-lo lutar pela vida. Doutora Mariana, disse a enfermeira-chefe numa voz carregada de preocupação, talvez devêssemos considerar interromper o tratamento. As reações estão sendo muito severas. Não, respondeu Mariana com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. O protocolo exige 48 horas para mostrar eficácia completa. Ainda temos 12 horas. Era uma aposta arriscada e ela sabia disso. Continuar o tratamento poderia salvá-lo ou matá-lo, mas todos os seus instintos médicos, toda a sua experiência e principalmente todo o amor que sentia por aquele homem gritavam para ela não desistir. Dr. Rodrigo havia chegado ao hospital às 4 da manhã, chamado pela equipe de plantão quando o estado de Henrique se deteriorou drasticamente. Mariana, disse ele em voz baixa, puxando-a para um canto do quarto, você tem certeza absoluta sobre esta decisão? Se algo der errado... Roberto, disse ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez em anos de conhecimento profissional. Eu sei que está sendo difícil para toda a equipe, mas eu sinto que estamos no momento exato em que o tratamento vai virar a situação a nosso favor. Por favor, confiem em mim mais algumas horas. No corredor do lado de fora, Beatriz esperava com Dona Carmen e Wilson. A jovem não havia dormido nada, recusando-se a ir para casa mesmo quando o pai perdera a consciência. Suas mãos tremiam enquanto segurava 1/3 que pertencera à mãe, rezando com uma fé que ia muito além de sua idade. Foram as mais longas 12 horas da vida de todos os envolvidos. Mariana permaneceu ao lado da cama, monitorando cada respiração, cada batimento cardíaco, cada sinal vital de Henrique. Suas mãos estavam constantemente em movimento, ajustando medicações, verificando acessos venosos, aplicando compressas frias para baixar a febre. Mas, principalmente, suas mãos tocavam as dele, transmitindo através do contato físico toda a força e amor que sentia. Henrique, sussurrava ela durante os momentos mais críticos, você não pode me deixar agora, não quando descobrimos o que é o amor de verdade. Lute por nós, lute por Beatriz, lute pela vida que ainda temos para viver juntos. Foi às 3 da tarde, exatamente 47 horas e 15 minutos depois do início do protocolo intensivo, que aconteceu o milagre que todos aguardavam. Henrique abriu os olhos. Não foi uma abertura gradual, sonolenta, como alguém despertando de um sono natural. Foi um despertar súbito e consciente, como se ele tivesse retornado de uma longa viagem e estivesse se orientando sobre onde estava. Mariana, disse ele, sua voz rouca, mas clara. Ela quase não acreditou que estava ouvindo sua voz. Por um momento, pensou que sua exaustão estava criando alucinações. Estou aqui, respondeu ela, as lágrimas já correndo pelo seu rosto. Estou bem aqui. Quanto tempo eu... Quase 2 dias. Você nos assustou muito. Henrique tentou se sentar, mas ainda estava fraco demais. Beatriz, está aqui no hospital. Quer vê-la? Por favor.
Quando Beatriz entrou no quarto e viu o pai consciente e falando, ela correu para abraçá-lo com tal força que Mariana teve que intervir gentilmente para proteger os acessos venosos. "Pai, eu pensei que ia perder você", soluçou ela, enterrando o rosto no peito dele. "Não vai se livrar de mim tão fácil, princesa", disse ele, acariciando seus cabelos. "Tenho que estar presente quando você se formar médica, lembra?" Os exames realizados nas horas seguintes confirmaram o que Mariana já sabia pelo instinto médico. O tratamento havia funcionado. Os níveis parasitários haviam caído drasticamente e todos os indicadores apontavam para uma recuperação completa e definitiva. Dr. Rodrigo, que havia coordenado a equipe médica durante todo o processo, não conseguia esconder sua admiração. "Mariana, foi uma das decisões médicas mais corajosas que já presenciei", disse ele. "Se você tivesse desistido 12 horas antes..." "Não desisti porque sabia que podia funcionar", respondeu ela. "E porque não podia aceitar perdê-lo. Isso foi além da medicina, não foi?" "Muito além", admitiu ela. "Foi amor, puro e simples." 3 meses depois, o jardim da mansão dos Fonseca nunca estivera tão belo. Era uma tarde de outubro, e as flores da primavera haviam transformado o espaço numa explosão de cores e fragrâncias. Henrique, agora completamente recuperado e com um peso saudável, supervisionava os últimos preparativos para uma cerimônia que representaria o início oficial de uma nova vida. Não seria um casamento tradicional. Eles haviam decidido por algo mais íntimo e significativo. Seria uma cerimônia de compromisso realizada no jardim, onde haviam compartilhado seu primeiro beijo com apenas as pessoas mais importantes de suas vidas como testemunhas. "Pai, você está nervoso?", perguntou Beatriz, ajustando a gravata dele. Aos 17 anos, ela havia se transformado numa jovem mulher madura e determinada, que já havia sido aceita em medicina na USP, com especialização futura em infectologia. "Um pouco", admitiu Henrique, "mas é um nervosismo bom. É a sensação de estar prestes a começar a parte mais importante da minha vida. Mamãe ficaria feliz vendo você assim", disse Beatriz suavemente. "Você acha?" "Tenho certeza. Ela sempre quis que você fosse feliz. E a doutora Mariana te faz feliz de um jeito que eu não via desde que ela morreu." Do outro lado do jardim, no quarto que havia se tornado permanentemente de Mariana, ela estava se preparando com a ajuda de Dona Carmen, que havia assumido o papel de uma mãe para ela. "A senhora está linda, doutora", disse a governanta, ajustando o vestido de seda azul claro que Mariana havia escolhido, simples, elegante e que realçava seus olhos castanhos. "Obrigada, Dona Carmen, por tudo." "Não me agradeça, querida. O senhor Henrique está mais feliz do que eu já vi em todos esses anos, e a Beatriz ganhou uma mãe que sempre quis ter." "Eu também ganhei uma família que sempre sonhei ter", respondeu Mariana, olhando pela janela para o jardim, onde cerca de 50 pessoas, amigos próximos, colegas médicos, funcionários da empresa, aguardavam a cerimônia. A decisão de estabelecer sua própria clínica em São Paulo havia se mostrado acertada. Nos 3 meses desde a recuperação de Henrique, ela já havia tratado de vários casos complexos de doenças tropicais, ganhando reconhecimento nacional em sua área. Mas mais importante do que o sucesso profissional era a sensação de completude que sentia ao lado de Henrique e Beatriz. A cerimônia foi conduzida por um celebrante humanista, um amigo da família que havia conhecido a história de amor de Henrique e Mariana desde o início. As palavras foram simples, mas profundas, focando na jornada que os havia trazido até ali. "Henrique e Mariana", disse o celebrante quando chegou o momento dos votos. "Vocês se encontraram numa circunstância extraordinária. Ela veio para curar seu corpo, mas acabou curando sua alma.
Ele estava lutando contra uma doença, mas encontrou alguém que o fez querer lutar pela vida. Henrique tomou as mãos de Mariana entre as suas e olhou diretamente em seus olhos. Mariana, quando você entrou na minha vida, eu estava literalmente morrendo. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Você não apenas me salvou da doença, você me salvou de uma vida vazia e sem propósito. Prometo amá-la e apoiá-la em cada desafio que a vida nos trouxer. Prometo ser seu parceiro em todas as aventuras médicas que quiser empreender. E prometo nunca mais permitir que muros se construam ao redor do meu coração. Mariana respirou fundo antes de responder, suas palavras carregadas de emoção. Henrique, eu dediquei minha vida a curar pessoas, mas nunca imaginei que alguém pudesse curar as feridas da minha própria alma da forma como você fez. Você me ensinou que é possível amar profundamente sem perder minha identidade como médica. Prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas dificuldades. Prometo ser a mãe que Beatriz merece. E prometo que nossa casa sempre será um lugar de cura e amor. Quando se beijaram para selar seus votos, os aplausos dos convidados se misturaram com o canto dos pássaros no jardim e o som distante da cidade que continuava sua vida frenética, alheia ao milagre de amor que estava sendo celebrado naquele espaço. Dr. Rodrigo, que serviu como padrinho de Henrique, ergueu sua taça para o brinde oficial. Às vezes a medicina nos ensina que os milagres não acontecem apenas nos laboratórios ou nas salas de cirurgia. Às vezes, eles acontecem quando duas almas se encontram no momento exato em que ambas precisam de cura. Henrique e Mariana, que seu amor seja tão duradouro quanto a medicina que os uniu. 6 meses depois, a Clínica Tropical de Mariana havia se tornado referência nacional. Localizada num edifício moderno na Vila Madalena, combinava tecnologia de ponta com o atendimento humanizado que se tornara sua marca registrada. Henrique havia se tornado não apenas seu maior apoiador, mas também investidor principal, permitindo que ela oferecesse tratamentos gratuitos para comunidades carentes. Beatriz, agora no 1º ano de medicina, passava suas tardes livres observando Mariana trabalhar, absorvendo conhecimento com a fome de quem havia encontrado sua verdadeira vocação. Doutora Mariana, disse ela numa tarde, enquanto observavam um paciente que havia contraído uma doença rara durante uma viagem ao Peru. Como a senhora sempre sabe exatamente o que fazer? Não sei sempre, respondeu Mariana honestamente. Mas aprendi que quando combinamos conhecimento científico com intuição e principalmente com amor genuíno pelos pacientes, encontramos respostas que não estão nos livros. Em casa, Henrique havia encontrado um equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal. Sua empresa continuava prosperando, mas agora ele delegava mais responsabilidades, reservando tempo para o que realmente importava: sua família. As noites eram reservadas para jantares tranquilos, conversas sobre os casos interessantes que Mariana havia atendido, ajuda com os estudos de Beatriz e momentos íntimos que fortaleciam diariamente o amor entre eles. Você sabe que hoje faz exatamente 1 ano desde que nos conhecemos? Disse Henrique numa noite, enquanto caminhavam pelo jardim depois do jantar. Como eu poderia esquecer? Respondeu Mariana, entrelaçando seus dedos com os dele. Foi a noite da tempestade. A tempestade que mudou tudo. Não foi a tempestade que mudou tudo, corrigiu ela. Foi o amor. Eles pararam próximo ao lago ornamental, onde haviam compartilhado seu primeiro beijo. A lua cheia se refletia na água, criando um caminho de prata que parecia conduzir diretamente até eles. Mariana, disse Henrique suavemente, tenho uma pergunta para você. Que pergunta? O que você diria se eu propusesse que tivéssemos um bebê? Mariana sentiu seu coração acelerar. Era uma conversa que haviam tocado superficialmente algumas vezes, mas nunca de forma tão direta.
Eu diria que adoraria dar um irmão ou irmã para Beatriz, respondeu ela, um sorriso radiante iluminando seu rosto. E um filho para nós. E um filho para nós, confirmou ela, selando a promessa com um beijo. Do alto da varanda, Beatriz observava os dois no jardim e sorriu. Aos 18 anos, havia aprendido que, às vezes, as melhores coisas da vida surgem dos momentos mais sombrios. A doença, que quase levara seu pai, havia trazido para suas vidas a mulher que se tornara sua segunda mãe, e a médica que se tornara sua inspiração. Mais do que isso, havia aprendido que o amor verdadeiro não apenas cura feridas, mas também constrói pontes para futuros que nem imaginávamos ser possíveis. Epílogo. 2 anos depois. A Clínica Mariana Salvatierra havia se expandido para 3 unidades em São Paulo e uma em Brasília. Seu trabalho de pesquisa sobre parasitoses tropicais havia sido publicado em revistas médicas internacionais, e ela havia se tornado uma das vozes mais respeitadas da medicina tropical brasileira. Henrique, agora aos 38 anos, havia encontrado sua verdadeira vocação como presidente de uma fundação que financiava pesquisas médicas em doenças negligenciadas. Sua experiência pessoal como paciente havia lhe dado uma perspectiva única sobre a importância do investimento em saúde pública. Beatriz, aos 20 anos, destacava-se como uma das melhores estudantes de medicina de sua turma, já planejando especialização em infectologia pediátrica, uma combinação perfeita de seus 2 sonhos originais. E no jardim da mansão, que havia testemunhado tantas transformações, uma nova vida estava prestes a chegar ao mundo. Mariana, grávida de 7 meses, descansava numa espreguiçadeira sob a sombra das árvores centenárias, uma mão protegendo carinhosamente a barriga que crescia, enquanto a outra segurava um livro sobre medicina neonatal tropical. "Como está se sentindo hoje?" perguntou Henrique, aproximando-se com uma bandeja de frutas frescas. "Forte", respondeu ela. "Completa. Feliz." "E nosso pequeno explorador?" "Inquieto como o pai", disse ela, rindo, quando uma mãozinha ou pezinho empurrou sua barriga de dentro para fora. Henrique se ajoelhou ao lado da espreguiçadeira e beijou suavemente a barriga da esposa. "Oi, pequeno. Sou seu papai. Mal posso esperar para conhecê-lo." "Ou conhecê-la", lembrou Mariana. "Ou conhecê-la", concordou ele. "Tanto faz, desde que seja saudável e herde a inteligência da mãe e a determinação do pai." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado, a pequena família se preparava para uma nova aventura. A doença que uma vez ameaçara destruir tudo havia se transformado no catalisador para uma vida mais rica e significativa do que qualquer um deles jamais imaginara possível. No jardim onde tudo começou, onde a tempestade havia cedido lugar ao sol, onde o medo havia sido substituído pela esperança e onde a solidão havia encontrado seu antídoto no amor, uma nova história estava prestes a começar. E como todas as melhores histórias de amor, esta não tinha fim, apenas novos capítulos esperando para serem escritos. E assim, chegamos ao final desta jornada extraordinária. Se esta história tocou seu coração tanto quanto emocionou a mim ao narrá-la, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual parte mais te marcou. Às vezes, é nos momentos mais sombrios que encontramos a luz que mudará nossas vidas para sempre. Até a próxima história, que nossa vida seja sempre uma narrativa de esperança, amor e segundas chances.